Saudações a todos. Nós vamos conversar hoje sobre o regime de trabalho docente e a participação em empresas. Essa abordagem teve origem em consultas da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Santa Maria e da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM sobre o tema. E a Procuradoria Federal junto ao UFSM manifestou-se por intermédio da nota número 034 de 2020. Neste número que está, nesse processo que está na apresentação. Consulta se divide em duas partes, uma parte geral, que a Pró-Reitoria nos consulta sobre a participação de servidores docentes em regime de dedicação exclusiva nas empresas, quanto a essa possibilidade, e, no segundo momento, os casos específicos que são reportados à AGTEC e que chegam para consulta nas procuradorias. Então, a própria nota foi dividida em duas partes e essa apresentação também será. A regra geral, ela aplica-se não apenas ao servidor docente em regime de DE, de dedicação exclusiva, mas também aos demais regimes de trabalho docente, o regime integral de 40 horas e o tempo parcial de 20 horas. Essa é a regra do servidor público como um todo, logo aplica-se ao técnico, aos cargos de técnico administrativos em educação. A regra geral, ela trata então da possibilidade legal dos servidores públicos federais serem sócios cotistas ou acionistas de empresas. O caso tratado era especificamente de uma empresa de tecnologia, em que uma agência de fomento exigia que os pesquisadores, docentes ou não, constituíssem essa empresa para poder, ou fizessem uma declaração de propósito no projeto, no edital, de constituírem essa empresa para executarem o projeto objeto da proposta editalícia. Então, daí surgiu a dúvida. E a possibilidade de eles serem sócios cotistas. A vedação está esculpida no inciso 10 do artigo 117 da Lei 8.112 de 1990, que é o regime jurídico único dos servidores públicos federais civis. Esse inciso 10 proíbe que os servidores públicos federais civis exerçam a administração ou gerência de empresas. Então, embora possam ser sócios cotistas, a conclusão é que eles não podem administrar, logo devem atribuir a terceiros. E é uma questão importante que se recomenda, que desde o contrato social isso já esteja previsto. Os modelos, em geral, de contrato social de empresas, atribuir, pelo menos as de sociedade limitada, que são as mais comuns, atribuir a todos os sócios os poderes de administração das empresas. E esses contratos sociais são levados a registro nas juntas comerciais. E as trilhas de auditoria dos órgãos de controle verificam justamente essa ocorrência, tanto pelos dados da Receita Federal como das juntas comerciais. Verificam lá no contrato social, todos podem exercer a administração e a gerência. E pode ocorrer, e ocorre muito, dos servidores terem que se explicar por uma gerência ou uma administração de uma empresa que nem exerce. Então, a recomendação é que, se o servidor público for participar de uma empresa como sócio cotista, que busque junto ao advogado que fará a consultoria dessa empresa ou ao contador e coloque que ele não participará da gerência nem da administração. Embora, para configurar uma infração funcional por quebra de proibição dessa regra,
essa infração funcional passiva de parte, exige-se a prática de atos efetivos de administração. Não basta apenas constar no contrato social, mas com esse pequeno cuidado na hora da constituição da empresa, evita-se algum incômodo que possa ocorrer na resposta aos órgãos de controle, a eventual sindicância ou apuração preliminar. E tem que explicar que, embora tenha havido um esquecimento na hora da constituição do contrato social, o servidor nunca praticou atos efetivos de gerência e administração dessa empresa. Outra questão, o servidor que tem uma empresa, que não era servidor, tinha empresa e ingressou, tomou posse, foi nomeado, tomou posse num cargo público federal, então ele tem que propor a alteração do contrato social, é essa a orientação. As exceções a esse exercício de gerência, administração da empresa, estão no parágrafo único do próprio artigo 117, que dizem respeito primeiramente aos conselhos de administração fiscal de empresas públicas ou de sociedades cooperativas. Então, essa participação não configura a quebra de proibição, nem a realização de gerência ou administração de empresa durante o período de licença para tratar de interesses particulares, que está no artigo 91 do RJU. Essas são as primeiras exceções dessa regra geral que aplica-se, repito, a todos os servidores públicos federais civis. As primeiras conclusões, então, que se chega que, embora legalmente possível que professores do Magistério Federal em regime de trabalho de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva, e de regime integral e tempo parcial, embora possam ser sócios cotistas ou acionistas da empresa, há vedação para efetivo exercício de gerência ou administração, que deverá ser conferida a terceiro, a um administrador contratado. Além disso, o professor DE também não pode atuar como responsável técnico de empresa da qual seja sócio. É uma conclusão, é um posicionamento dos órgãos de controle, que no acórdão 6330/2019 da segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, refere que ele não pode ser responsável técnico da empresa, porque se o servidor docente com dedicação exclusiva, se ele prestar um labor como responsável técnico, caracterizará, da empresa da qual seja sócio ou de qualquer outra, caracterizará uma quebra de proibição do regime específico dele, DDE. A exceção ocorre nas empresas júniores da própria universidade, conforme previsto na Lei 13.267 de 2016, e que é destacado também no regulamento da resolução que trata das empresas júniores da Universidade Federal de Santa Maria. Há também manifestação da Procuradoria Federal junto ao FSM nesse sentido. Para o professor em regime integral tempo parcial, não há essa vedação, mas desde que não haja conflito de interesse dessa atuação com a administração, o mesmo aplicando-se ao servidor TAI. O conflito de interesse é com a atuação da administração, e a lei que regula é a Lei 12.813 de 2013, podendo também ser formulada consulta para o órgão de gestão de pessoas se o servidor tiver dúvidas sobre a configuração ou não de conflito de interesse. Partindo-se dessa regra geral, chegamos então aos casos específicos que a AGTEC nos trouxe. Primeiramente, além de ressaltar a incidência da regra geral, ressaltamos que não é permitido ao servidor docente em regime DDE dedicar tempo de labor em empresa
no regime DDE, ainda que fora do horário de trabalho ou de expediente na UFSM. Ainda que não haja conflito de horário, o servidor dedicar tempo de labor na sua própria empresa não é permitido. A participação, mera participação em assembleias de sócios, reuniões gerais, não configura essa afetação. A exceção quanto a essa dedicação de tempo de labor, que o próprio tempo do responsável técnico assim é considerado, logo ele não vai poder receber prolabore. O que ele pode receber são dividendos e distribuição de lucros dessas empresas das quais ele é sócio. Se ele receber prolabore, é bom que o pessoal tenha atenção, prolabore exige um labor, ou conforme as regras da empresa, ou pela gerência e administração, ou para o próprio sócio que seja responsável técnico, ou de um laboratório, de uma empresa, vamos dizer, farmacêutica, ou de uma empresa de radiologia. Então, uma empresa do agronegócio, se ele for o responsável técnico de uma empresa de engenharia e ele receber um prolabore, isso aí será detectado pelos órgãos de controle. Então, o servidor público que seja sócio cotista em regime DDE, ele não pode receber o prolabore. A exceção quanto a essa dedicação de tempo de labor na própria empresa ocorre com as atividades de consultoria, de preferência nas empresas das quais ele não seja sócio, para evitar a configuração de desvio de finalidade. Então, quanto à dedicação de tempo de labor, a legislação permite, enquanto exceção da remuneração em atividades externas ou internas, para quem está no regime de dedicação exclusiva, a colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica devidamente autorizada pela IFE de acordo com suas regras. Então, o artigo 21 do inciso 12 da lei 12772 de 2012, que trata das carreiras do Magistério Federal, refere essa possibilidade, além daquelas atividades em projetos institucionais via fundação de apoio, que é a exceção do inciso 11 do artigo 21. Todas as exceções sobre o recebimento de remuneração estão nessa lei, em especial no artigo 21, em seus incisos. Essa prestação de atividade de consultoria, a gente pode explicar que seja, por exemplo, um médico, um servidor docente médico em regime DDE, de todas as áreas, ou um dentista, que não vai abrir consultório. Já houve remessa de questionamentos à Procuradoria Federal e nós respondemos justamente nesse sentido. Posso abrir consultório? Não. Mas eu gostaria apenas de atuar como consultor de outros dentistas, quando eles têm, como em função da especialidade, de toda o conhecimento que o professor possui, muitas vezes os outros profissionais consultam o docente que tem a DE sobre o melhor caminho a seguir, o melhor protocolo em determinada área, como resolver um problema, ou na área do agronegócio. Então, ele não vai, da engenharia de trânsito, por exemplo, um planejamento, ele pode prestar consultoria para órgãos públicos ou privados, ou mesmo para um profissional liberal, por exemplo, tem um determinado médico tenha um problema em relação ao melhor tratamento com o paciente, o mesmo dentista. Ele não vai atuar diretamente no dentista, mas ele pode prestar consultoria para o médico, ou mesmo para o dentista, mesmo se aplicando às demais áreas, mas ele não vai poder atuar diretamente no paciente, mas ele vai poder indicar,
como um consultor, o melhor caminho a seguir. E temos diversos exemplos de questionamentos em relação a prefeituras que muitas vezes contratam esses trabalhos de consultoria para os servidores docentes, o mesmos requisições de perícias judiciais especializadas que um servidor docente pode ser consultado sobre a possibilidade de realizar essa perícia, e é possível dentro desse enquadramento do inciso 12 do artigo 21, desde que autorizada pela instituição. E na UFSM as regras estão na resolução 18 de 2019, que dispõe sobre as atividades do Magistério Federal. E ela disciplina a forma de obtenção dessa autorização para o exercício dessas atividades esporádicas, que há limitação horária de 8 horas semanais ou 416 horas anuais, que são controladas, e por isso é obter a autorização, e a administração faz o controle junto com o servidor. Então, o requisito é desde que seja na especialidade, que não caracterize uma atividade de ensino, enquanto especialidade, mas uma atividade de consultoria, e que não haja prejuízo às atribuições funcionais normais dentro da universidade. Em relação à participação em assembleias de sócio-acionistas, se não é vedado, já havia falado, comentado. Então, ainda quanto ao pesquisador público, NDE, há um reforço no artigo, no segundo marco da Lei de Inovação, no artigo 14A da Lei 10.973 de 2003, na sua última reforma, foi inserido que o pesquisador público, NDE, docente ou não, poderá exercer a atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em ICT ou em empresa, e participar da execução de projeto aprovado e custeado com recursos previstos nessa lei, observada a conveniência do órgão de origem e assegurada a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa nesse órgão. Então, reforça um pouco do que a gente disse, que é desde que não haja prejuízo às atribuições funcionais, mas esse artigo 14A é específico para a prestação de serviços dentro de projetos aprovados na instituição. Então, a consultoria é uma atividade, uma relação entre o servidor com DE e o requisitante, a empresa pública ou privada, que requisita esse trabalho de consultoria. Já o artigo 14A da Lei de Inovação, ele fala da prestação de serviço, que é uma modalidade em que a universidade contrata o pesquisador público, receberá retribuição pecuniária dentro desse projeto institucional. Então, há uma relação do terceiro, que requisita o serviço, empresa pública ou privada, e a universidade, e o pesquisador receberá uma retribuição por, em nome da universidade, trabalhar tanto dentro da universidade, e o artigo reforça que ele pode, inclusive, trabalhar e executar esse projeto dentro da empresa que requisita esse serviço. Então, nós pensamos nas alternativas para fins de orientação em relação aos servidores, professor do Magistério Federal, regime DDE, que exerça atividades laborais, que pretenda exercer atividades laborais e está realizando um planejamento, realizar essas atividades em pessoa jurídica diversa. Uma orientação a partir da análise da legislação é que, havendo interesse de participar de uma empresa, que inicie então como sócio cotista ou acionista, e a partir dali é realizado, observado o entendimento da legislação que já falamos, se ele verifica que há uma necessidade de uma participação mais efetiva e prestação direta de labor nessa empresa, deverá pedir a alteração do regime de trabalho, nos termos do que permite o artigo 22 da Lei 12.777. A resolução do FSM que trata essa alteração do regime de trabalho é a 14 de 2018. Numa segunda etapa desse planejamento, ele poderá obter um afastamento sem remuneração, tanto da Lei 8.112 de 90, do artigo 91, que é o afastamento
para tratar interesses particulares, licença para tratar interesses particulares, como um afastamento específico da lei da inovação, seu artigo 5º, que fala que a critério da administração pública, na forma do regulamento, poderá ser concedida ao pesquisador público, desde que não esteja em estágio probatório, licença e remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação. Essa licença é de 3 anos consecutivos, renováveis por igual período. No período de licença, não incide a vedação no inciso 10 do artigo 117 do RJU, que falamos sobre a gerência e administração de empresa. E, caso aprovada essa licença, a ICT, no caso, a ICT lê-se a universidade, poderá efetuar uma contratação temporária de um professor substituto, o que acaba sendo também vantajoso para a universidade. E não há quebra do vínculo funcional com a administração pública federal. Então, dentro de um processo de crescimento da empresa, havendo tal necessidade detectada, né, pelo servidor de maior atuação na empresa, primeiro pode alterar o regime de trabalho, no segundo momento também pode pedir um afastamento se for uma empresa de inovação uma empresa de inovação, além da regra geral da licença e remuneração do artigo 91 da RJU. Deixo aqui os meus contatos e da Procuradoria para eventuais dúvidas e consultas, lembrando que as dúvidas devem ser encaminhadas no âmbito da FSM via pró-reitoria competente ou direção de centro. Acho que era isso. Agradeço a todos e todas.